Trataremos hoje sobre a soltura de Satanás. Mas primeiro é interessante lembrarmos de onde ele se encontra e por que ele foi preso. Primeiramente, é interessante sabermos que nos dias atuais entendemos que Satanás se encontra solto. Por exemplo, quando você vê um pregador pregando e utiliza-se, por exemplo, Judas e o versículo 6, ele vai dizer que Satanás e os demônios estão presos, aguardando o dia do juízo. Ele vai dizer que estes demônios foram aprisionados com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas não acreditamos dessa forma. De acordo com Efésios capítulo 4 e versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer: não des lugar ao diabo. Se ele está preso, qual a minha preocupação com ele? Não teria. Então, se encontra solto. Vemos também no livro de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, o apóstolo Paulo vai falar sobre armas e armaduras para combatermos o mal. Ele fala que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades. E ele vai dizer quais são as armaduras. Olha, armadura é diferente de armas. Arma é a espada. Armaduras são o que é utilizado para defesa. O capacete, a couraça, o escudo, isso é armadura. A pergunta seria: se a Bíblia diz que os demônios, os anjos estão presos em cadeias, aguardando o julgamento, mas o apóstolo Paulo diz que não devemos dar lugar para o diabo e devemos resistir ao diabo para ele fugir de nós. A resposta é: existem uma classe de demônios e o texto de Judas, versículo 6, diz que estes não guardaram o seu principado. Então essa classe de demônios, ela se encontra presa, porém o restante das forças das trevas se encontram em atuação no mundo. De fato, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O texto bíblico não apenas disse que Satanás está solto, mas diz ainda que ele conseguiu cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Chamou Satanás de o Deus deste século. Então entendemos que Satanás está solto. Entendemos dos vídeos anteriores que ele será preso no período do milênio, porque o governo de Cristo, o nome de Jesus Cristo será Príncipe da Paz. E agora, no vídeo de hoje, trataremos da soltura, da libertação de Satanás. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz assim: acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Então o texto está deixando claro que Satanás será solto da sua prisão e voltará a fazer guerra contra os santos. A primeira pergunta que surge aqui é: por que Satanás será solto novamente? Olha, tem coisas que não entendemos sobre Deus. Aliás, muita coisa sobre Deus não conseguimos entender. Mas a justiça de Deus provavelmente estará sendo exercida neste momento. Algumas pessoas vão dizer que durante os 1000 anos em que Cristo estiver governando essa terra sem a influência de Satanás, o homem será provado como foi provado Adão e Eva no Jardim do Éden,
como o homem foi provado e perdeu em todas as dispensações, né, da inocência, da consciência, do governo humano patriarcal, da lei. Na graça, hoje em dia, o homem estão perdendo, estão abusando da graça divina. Então, no período do milênio, o homem também será provado. Ele tem que escolher se segue ou não o Messias. De fato, haverá punições. Deixará de ser abençoada a nação que não seguir, que não aceitar o Messias. Mas é uma escolha de cada um. E o texto diz que Satanás vem para fazer guerra contra os santos. Pessoal, temos um problema aqui, porque muitas pessoas vão dizer que esses inimigos que cercarão Israel são demônios. Eles vão dizer que Satanás vem do abismo com os demônios que já estavam lá e vai cercar Jerusalém e vai descer fogo do céu. Outra teoria vai dizer que não são demônios. Os demônios vão influenciar as nações para marcharem contra Israel. Eu ficaria no meu termo. Imagine só, pensem. Satanás fica preso 1000 anos. Provavelmente preso junto com os outros demônios que já estão presos. Imagine que um líder de alguma facção fique preso com os seus, sei lá, subordinados. Então ficam fazendo planos para quando sair. Então sai Satanás do abismo e possivelmente os demônios que já estavam com ele ali no abismo vêm e começam a influenciar as nações. As nações serão influenciadas. O homem é mau, ele sempre vai querer se opor contra as autoridades e nesse caso será contra o Messias. E vai começar a cercar Israel. As nações, influenciada pelos demônios, e nessa hora desce o quê? Fogo do céu. Acredita-se que o Messias deixará que as nações se agrupem em volta de Israel, todas elas. Quando estiverem todas agrupadas, então virá o juízo, então virá a punição. E os ímpios serão punidos, mortos ali, todos agrupados contra Israel. O texto que lemos citou ainda Gog e Magog. Olha, é comum ouvir intérpretes que interpretam a Bíblia literalmente, dizer que essas nações que estão inclusive no livro de Ezequiel 38 e Ezequiel 39, que se levantarão contra Israel. Mas o texto deixa bem claro, dos 4 cantos da terra. E sabemos também que quando se trata, por exemplo, de Gog, Gog é Moscou, a Rússia nos dias atuais. Então, a Rússia, sim, possivelmente estará marchando contra Israel. Mas o Magog, citas e tártaros, esse povo não tem mais condições de marchar contra Israel. Então, é como se fosse algo simbólico. É como se fosse assim, uma referência. Por exemplo, quando eu falo que vai acontecer um massacre em algum lugar e cito Carandiru, eu não estou dizendo que vai ser o massacre do Carandiru, porque nem Carandiru existe mais. Mas eu estou fazendo uma referência para você voltar na história e ver como tudo pode acontecer muito rápido. E o fato de dizerem que são como areia no mar, isso quer dizer que é um número incalculável de pessoas, de guerreiros que marcharão contra Israel. No versículo 9, eles subirão a largura da terra e cercarão o arraial dos santos. Isso não aconteceu em Ezequiel 38 e nem 39. Então será um novo capítulo da história. Não tem referência, não podemos ligar 100% o texto atual com Ezequiel 38 e 39. O objetivo dessa batalha, influenciada por Satanás, é destruir o arraial dos santos, Israel, e assolar a cidade amada, Jerusalém. Então, neste momento, Satanás será
preso novamente e desta vez lançado no lago de fogo, onde já estarão o falso profeta e o anticristo. Então, uma das ideias sobre a soltura de Satanás será exatamente para provar que o homem será falho no milênio, ou será também o motivo para a condenação de Satanás diante de todos os seres angelicais, uma vez que Deus não seria justo se ele fosse apenas punindo Satanás de qualquer forma. É preciso de um julgamento. E essa última revolta de Satanás mostrará que ele é, de fato, alguém que merece o fogo eterno, que merece o lago de fogo. Pessoal, se você não for inscrito, se inscreva no canal, participe conosco, deixe seu joinha, compartilhe com as pessoas que gostam de estudo e até o próximo vídeo. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.